A Rádio Aço está no ar mais uma vez. No último vídeo falei sobre erosividade de chuva. Hoje eu quero falar da USLE e da erodibilidade do solo. Tá? O que é a USLE? É a equação universal de perda do solo. É uma equação que pode nos ajudar a avaliar o quanto de solo foi perdido em uma unidade de área. Metro quadrado, hectare, enfim. Então, na última aula eu falei da chuva, né, que causa erosão do solo. Essa quantidade de massa erodida e perdida pode ser estimada, como já falei para vocês, pela USLE, que nada mais é do que M, que é a massa de solo perdida, em unidades de massa por unidade de área, tá? Que, por exemplo, pode ser quilogramas por metro quadrado, tá? Ela é dada por R, erosividade de chuva, vezes K, erodibilidade do solo, já vou falar desse fator, multiplicado por LS, que é um fator topográfico. Esse é um fator, eu vou reservar um vídeo para falar um pouco sobre esse fator topográfico, tá? Já de antemão dizendo a vocês que esse fator depende do comprimento e da declividade de rampa, tá? Depende da topografia do terreno, enfim, tá? E CP, que é um fator de uso e ocupação do solo, tá? Também vamos falar um pouco sobre ele em outro vídeo. Bom, falar um pouco sobre as unidades. Daqui a pouco falar um pouco sobre a erodibilidade do solo, tá? Bom, a massa pode ser dada em toneladas por hectare ou quilogramas por metro quadrado. Digamos que a gente utilize quilogramas por metro quadrado. A erosividade de chuva, como a gente viu no último vídeo, é a energia cinética vezes 1,30, que é a intensidade máxima de chuva em 30 minutos. A energia cinética é dada em joules por metro quadrado, tá? A gente não vai usar por unidade de área, porque a gente quer estimar a quantidade de massa por unidade de área, que é dada em joules por metro quadrado. Joule é a unidade de energia, tá? Da física. E a intensidade de chuva, o 1,30 no caso, é dado em milímetros por hora, a quantidade de chuva por unidade de tempo. Bom, então a erodibilidade do solo está diretamente relacionado à susceptibilidade do solo em erodir, tá? E isso depende de quê? Somente do solo, de suas características físicas ou químicas, tá? Então depende da porcentagem de matéria orgânica que tem no solo, tá? A matéria orgânica, de certa forma, ajuda o solo a ficar mais resistente, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso em outro vídeo. A porosidade, tá? Também a permeabilidade, que está direcionado diretamente à infiltração, capacidade do solo em ser infiltrado pela água. Tá? Também vamos falar um pouco em outros vídeos relacionados a esses atributos físicos e químicos, tá? Para que a gente possa entender e compreender como é que a gente pode obter a erodibilidade do solo, tá? A resistência do solo à erosão. Tá? Que unidade a gente pode usar de erodibilidade do solo? Veja só, gente. A erosividade de chuva é joule por metro quadrado vezes milímetro por hora, ou seja, joule milímetro por metro quadrado hora. LSCP são adimensionais, tá, gente? Não tem dimensões para elas, tá? São adimensionais. Então, qual a unidade que nós temos que utilizar para o K? Já que a massa é dada em quilogramas por metro quadrado. Já temos um metro quadrado na unidade do R, tá? Mas não temos o quilograma, então temos que colocar o quilograma aqui na unidade do K. Veja só, nós temos milímetro na unidade do R, mas não temos milímetro na unidade do M. Então tem que aparecer um milímetro aqui, tá? Só que eu vou colocar no denominador para eliminar com o milímetro do numerador. Hora, não tem hora na unidade de massa, mas tem hora na unidade de erosividade. Então nós temos que acrescentar a hora aqui para eliminar no numerador, para eliminar com o H do denominador, tá? E por último, joule, né, gente? Ó, não tem joule no E, mas tem joule no R. Então tem que aparecer um joule aqui. Então a unidade de erodibilidade do solo é quilograma hora por joule milímetro, tá? Ao multiplicar essas unidades, vocês vão obter quilograma por metro quadrado. Vocês podem fazer isso em casa e testar, tá? Como já falei, LSCP são adimensionais, ok?
Então, isso aqui, o K, depende da porcentagem de matéria orgânica, da permeabilidade, tudo isso é obtido em laboratório, no campo, né? Você coleta amostras de solo, leva para o laboratório, existem alguns ensaios em que você pode estimar porosidade, tá? Enfim, são atributos físicos e químicos, a densidade do solo, né? Influencia também. Esses parâmetros, esses atributos físicos e químicos, vou falar um pouco deles depois. Bom, por que eu tenho que falar aqui da USLI, gente? Porque a gente está numa série de vídeos para explicar sobre a obtenção de uma equação de erosividade de chuva para o estado do Ceará, que foi a pesquisa do meu mestrado, tá? Essa equação vai ser útil, por quê? Porque, como eu falei no último vídeo, no meu mestrado, eu comparei algumas equações de energia cinética. Para comparar as equações de energia cinética e avaliar qual a mais compatível com o sistema de chuvas do estado do Ceará, a gente tem que fazer uma comparação entre a energia cinética medida e calculada, tá? A gente pode medir indiretamente, através da USLI, tá? Por quê? Porque se você tem um experimento de perda de solo, você tem obtém a quantidade de massa perdida. Com o solo, a amostra do solo levada no laboratório, você pode estimar o K, tá? LS-CP você também pode obter, o CP é tabelado, e o LS tem uma equação, depois eu vou explicar um pouco como é que calcula o LS. Então, com esses fatores, a gente pode obter o R, tá? Com essa equação, a gente pode obter o R, que no caso vai ser um R medido indiretamente, tá? Coloca na equação geral da erosividade, tá? Se você tem dados de chuva, você pode ter justamente o I30. Com o I30 e com o R, você obtém o EC de forma medida, tá? E calculada, né, na pesquisa, eu calculei a energia cinética através de algumas equações que eu vou apresentá-las em outro vídeo. Aí eu comparei os valores medidos com calculados e cheguei à conclusão de que qual é a equação compatível com o estado do Ceará para justamente poder chegarmos à equação particular, né, para o estado do Ceará de erosividade de chuva. Ok? Bom, esse foi mais um vídeo, quis apresentar um pouco da USLI, né, falar um pouco das unidades, tá? Explicar um pouquinho do conceito do que é a erodibilidade do solo, vou entrar um pouco mais em detalhe em outros vídeos em relação a isso, tá? E também, como já falei, vou reservar vídeos para tratar de fator topográfico e também de uso e ocupação do solo, que são importantes para o cálculo da USLI, que é a equação universal de perda do solo. A Rádio Acha é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.